Livro A Moreninha, autor Joaquim Manuel de Macedo, editora Ática, série Bom Livro, contém 167 páginas. Sinopse: 4 estudantes se hospedarão na casa da avó de Felipe no feriado, com sua irmã, suas primas e amigos e amigas da anfitriã. Os rapazes falam sobre as mulheres que estarão presentes e as relações que poderão surgir. Augusto é inconstante no amor, então Felipe aposta que se ele voltar de lá sem ter se apaixonado, escreverá um livro de romance. Se Augusto se apaixonar, ele é quem escreverá o livro. Gente, eu acho bem engraçado porque a proposta desse livro é como se fosse é uma aposta entre 4 amigos, entendeu? O Augusto é o mulherengo ali do rolê, sabe? Os 4 são amigos, eles são estudantes de medicina, eles são daqui do Rio de Janeiro. A tal ilha que fala no livro dá a entender que é a ilha de Paquetá, apesar de não falar Paquetá em si, mas assim, pelas descrições da praia, do local e tal, dá a entender que é Paquetá aqui no Rio de Janeiro. E eles resolvem passar, os 4, né, vão passar o feriado na casa da avó do Felipe. E quem vai estar lá, além do Felipe e da avó dele? A irmã mais nova do Felipe, né, que acaba sendo chamada, o nome dela é Carolina, ou é Caroline, eu acho que é Carolina, sendo que ela é chamada o livro inteiro como a Moreninha, entendeu? E aí vai ter as primas também do Felipe, vão ter mais pessoas convidadas pela família, mas não são assim o foco do livro em si. O foco do livro é a amizade dos 4 rapazes e se eles vão se interessar por alguma das meninas ou não, principalmente o Augusto. O Augusto, gente, ele é tão filho da mãe que eu não sei nem por onde começar pra falar do Augusto. Pra início de conversa, ele é um mulherengo. E ele é um mulherengo e pão duro. Pra vocês terem noção, ele começa a namorar com as meninas e sempre que tá perto do aniversário das meninas, ou então o dia dos namorados, ou então Natal, que seriam épocas que a gente presenteia as pessoas, ele sempre termina o relacionamento antes pra não ter que dar presente pras meninas, pra vocês verem como é que ele era muito, muito murrinha. Os amigos dele achavam essas atitudes dele absurdas, pra você ter noção. Até mesmo na época de festa junina, que geralmente tem esses eventos de festa de paróquia, que tem as barraquinhas e tal, ele termina o relacionamento com quem ele estivesse namorando na época, ou paquerando, só pra não ter que pagar um milho cozido, tipo, nada pras meninas, sabe? E é assim, ele se apaixona num dia, ele se apaixonou, sei lá, por uma menina que ele viu na rua de manhã. De noite, se ele vê outra menina, ele já acha que tá apaixonado pela menina que ele viu à noite, sabe? Ele é realmente totalmente inconstante sobre isso. E aí o Felipe fala pra ele: nossa, lá vai estar a minha irmã, as minhas primas, as amigas delas, eu quero ver se você vai conseguir passar o feriado lá sem olhar pra nenhuma delas e dizer que tá apaixonado, sabe? E aí os amigos deles caem na gargalhada porque eles acham que o Augusto não vai conseguir. E no final, gente, o Augusto acaba não conseguindo mesmo, porque ele acaba se apaixonando pela irmã do Felipe, que é a tal da Moreninha. Ela é bem mais nova que os rapazes. Os rapazes estão ali na faixa dos 17, 18 anos. A Moreninha é uma menina que acabou de completar 14 anos. Então, assim, ela é a mais nova do grupo. O livro, gente, ele tem essa capa. Ó, eu achei a capa bem bonitinha, apesar de ser bem simples. Essa série Bom Livro, da Ática, ela traz alguns clássicos, sabe? O livro é assim por dentro. Ele não tem imagens, tá? Para quem gosta de imagens, ele não tem. A letra dele eu achei um pouco pequena, entendeu? Então, pra mim que uso óculos, eu sem o óculos eu não consigo ler. Me daria logo dor de cabeça, sabe? Então, nem me esforço. No final aqui, eles colocaram... Deixa eu ver se eu acho. No final, eles colocaram uma biografia do autor. Ó, eles colocaram a época que foi lançada a Moreninha, ó.
A Moreninha ela foi considerado o best-seller em 1844. Depois desse ano, ele já foi republicado por várias editoras várias vezes, sabe? E ele se tornou realmente um clássico. Ele é um livro que ele é ótimo para ser indicado para estudantes no geral, sabe? Porque ele é um livro bem gostoso de ler, ele é bem interessante, fala algumas características da época, sabe? Então eu acho até que, mesmo quem não gosta muito de história, quem não gosta de romance, acho o livro tão leve, tão divertido, que acaba se apaixonando pelo livro também, sabe? Aqui fala um pouco do resumo biográfico, né, do Joaquim. Tem a foto dele, ó. Ele era assim. Aí aqui fala do resumo. E aqui fala do artista, né, que fez a capa, que é a Tatiana Blas. E tem uma parte também que fala aqui das obras do autor. Fala todas as obras do autor e eu já vou falar aqui com vocês. Ó, na parte de trás do livro tem a foto dele também. É assim. Tem esses dizeres sobre a história, né? Um cenário paradisíaco, um jovem estudante de medicina, uma jovem cantadora, um juramento, uma paixão. Esses são ingredientes desta importante obra de romantismo brasileiro. O ídilo amoroso com aspecto de lenda e a delicadeza narrativa emolduraram o encontro de Augusto, o protagonista, com as indas e vindas de seu próprio destino. Essa história, que começou num folhetim, acabou por se tornar um dos mais famosos retratos de costumes no Brasil, o Império, inaugurando uma tradição nacional do gênero. Gente, para quem não sabe, antigamente não era muito comum eles ficarem publicando livros assim direto. Mas existiam revistas e existia jornal. E era muito comum que nos folhetins eles colocassem histórias, entendeu? Histórias curtas ou então estilo telenovela, sabe? Que depois acabou virando novela mesmo na televisão, depois que tinha televisão. Antes disso, acabou sendo narrado em rádio, teatro. Enfim, todas as histórias que as pessoas gostavam de ler e que eram folhetim, acabaram juntando todos esses folhetins, que poderiam ser diários ou semanais, dependendo, né? E se tornaram livros. Esse aqui, por exemplo, né, a Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, mas, por exemplo, tem também os 5 Minutos, né, que também foi um folhetim bem famoso na época lá de 1800, que foi escrito, né, pelo José de Alencar. Então, assim, foi bem comum esses folhetins fazerem bastante sucesso e acabarem virando livro. Aqui fala um pouco também do autor, olha só, Joaquim Manuel de Macedo, nasceu no Rio de Janeiro em 1824. Ele formou-se em medicina, mas não exerceu a profissão. Acabou por tornar-se um dos nossos principais escritores de românticos, com obras marcadas pela trama folha intrínseca e por uma linguagem coloquial. Foi jornalista, professor do Colégio Pedro II e um dos fundadores do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Era muito próximo da família imperial, tendo sido deputado antes de falecer em 1882. Nessa parte aqui que fala, né, sobre juramento e paixão, é porque o que acontece? Antes do Augusto se tornar esse jovem mulherengo, ele, quando era mais novinho, ele acabou se apaixonando por uma menina na praia. Ele já devia ter na faixa dos 13 anos, ele viu uma menininha brincando na areia, uma criança de 7 anos, mas era uma menina linda. A menininha queria pegar uma concha que estava na beira do mar, mas toda vez que ela tentava se abaixar para pegar, vinha a onda. E aí, ela, criança, se assustava e saía correndo, rindo, sabe? E acabava que nunca pegava a tal da conchinha. E aí, o menino ficou encantado por aquela menina bonita, risonha e tudo mais. Aí, ele mesmo foi e pegou a conchinha para dar para ela. Isso em um dia de praia. Nesse mesmo dia, eles viram uma criança chorando, gritando, pedindo ajuda, falando que o pai dele estava morrendo. E aí eles foram na casa do menino ver se realmente tinha um homem morrendo e tal. A menininha, ela deu a moedinha que ela tinha
E o Joaquim, ele tinha também uma nota de dinheiro e deu também para ajudar esse senhor. Esse senhor, ele estava muito doente, a família dele era muito pobre, eles estavam até sem alimento. E aí essas duas crianças acabaram ajudando esse idoso. E como forma de gratidão, esse idoso, ele resolveu fazer uma espécie de amuleto para cada uma das crianças. Sendo que como essas crianças, brincando na praia, falaram que iriam se casar, né? O menino, né? O Augusto falou que ia se casar com a menina. Eles acabaram trocando objetos, né? O Augusto, ele tinha um camafeu que ele ganhou da mãe dele. E a criança, ela tava com, se eu não me engano, um broche de esmeralda. E aí o idoso, ele fez 2 colares. E aí nesses colares, o colar que tinha o camafeu, ele deu pra menina, o colar que tinha esmeralda, ele deu pro menino. E ele falou que se os dois fossem capazes de guardar aquelas lembranças até eles ficarem adultos, eles realmente iriam se casar. E aí eles acabaram perdendo contato, entendeu? Pra vocês verem, foi tão uma coisa assim de criança, deles brincarem na praia e tudo mais, que eles não trocaram nem o nome deles. Então assim, eles brincaram, mas eles nem se conheciam de verdade, eles não sabiam o nome deles, aonde eles moravam, tipo nada. E o Augusto, ele passou muitos anos da vida dele pensando nessa menina, mas ele não teria como encontrar a criança, até porque ela era bem mais jovem que ele, então ele não fazia ideia de como ela tinha crescido, se ela tinha conservado os traços de quando era criança ou não. Depois, quando ele já estava adolescente, ele chegou a se apaixonar por 2 meninas. Uma menina trocou ele por um garoto que tinha mais dinheiro. E a outra, ele descobriu que, na verdade, ficava conversando com ele como passatempo, mas não queria nada de sério com ele. E aí foi a partir daí que ele começou com essa coisa de paquerar todas as meninas, mas não querer nada sério com nenhuma delas. Aí ele ficou mais velho, entrou pra faculdade de medicina, fez os amigos, né? Fez um amigo dele, o Henrique, o Felipe. O Felipe chama pra poder passar o feriado na casa dele. Na casa da avó dele, na verdade, que fica numa ilha, no Rio de Janeiro, tudo mais. Aí a descrição toda do local lembra muito Paquetá, como eu já havia dito no início do vídeo. Os amigos ficam zoando a Augusto pra ver se ele realmente não vai falar que tá apaixonado por alguma das meninas. Aí ele começa a avaliar as meninas e ele começa a falar que elas não são tão bonitas, não são tão atraentes. A moreninha, que é a irmã mais nova do Felipe, é a que ele acha mais feia, mais sem graça. Mas aí até o final do dia ele começa a achar ela interessante. E aí eles chegam, né, a passar uns 2, 3 dias na casa da avó do Felipe. Ele faz amizade com as meninas também. Ele acaba se apaixonando pela moreninha, sendo que ele já tinha aquela fama dele não ficar sério com ninguém, né, gente? Então ninguém tava levando essa coisa dele dizer que tava apaixonado pela menina a sério e tal. E aí com isso ele já teria perdido a aposta, né? Porque a aposta era ele conseguir passar o feriado sem se apaixonar por ninguém. Então, muito provavelmente, ele teria que escrever o livro de romance depois. Sendo que o que acontece? Vocês se lembram que o plot twist dessa história, gente, é que ele conversando com a avó do Felipe, a avó do Felipe pergunta por que ele é um rapaz tão bonito e ele não firma compromisso com ninguém, né? E por que ele tem essa fama de ser mulherengo e tudo mais. Aí ele conta que ele é um jovem que ele nunca teve sorte no amor, que ele se apaixonou por uma criança que nunca mais teve contato e não tinha como achar ela. Depois ele se apaixonou por 2 outras moças que, como eu disse, uma terminou com ele pra ficar com um cara mais rico, a outra só tava brincando com ele e com vários outros rapazes ao mesmo tempo. Então ele meio que criou essa coisa de não querer ficar sério com ninguém e perdeu o interesse super rápido. E nisso a moreninha tava escutando tudo meio que atrás da porta, sabe? Ninguém viu que ela tava ali presente escutando a história.
A avó, né, do Felipe, ela fica curiosa pela essa lembrança que ele diz que tem de criança, de quando ele se apaixonou por uma menina na praia, ela pergunta mais sobre isso. E aí ele conta, e nisso a Moreninha escuta. Quando ele declara o amor dele pra Moreninha, a Moreninha fala que não tem como ela ficar com ele, já que ele dedicou o amor dele pra outra pessoa antes. Ele prometeu pra menininha que era criança que ficaria com ela. Então, que ela não poderia ficar com ele. E isso deixou ele super confuso. Ele pensou assim, caramba, pela primeira vez que eu vou tentar ficar sério com alguém, a história que eu contei agora tá vindo contra mim. Como é que eu vou encontrar aquela criança e falar pra ela que eu não quero mais nada com ela, porque agora eu conheci a Moreninha e quero ficar com a Moreninha? E aí que vem a parte mais legal, assim, da história, na minha opinião, que é quando a Moreninha pega o amuleto dela com camafeu e mostra pra ele e fala assim, pronto, tá aqui o meu amuleto, agora você pode falar pra ela se você vai querer ficar com ela ainda ou não. E aí ele mostra que ele também guardou a peça com a esmeralda. E aí no final eles acabam ficando juntos. E bom, eu gostei bastante do livro, eu achei o livro leve, achei o livro divertido, a história realmente prende a gente, é um livro curto, então você lê rápido, sabe? Se você tiver tempo, dá pra ler até em um dia, você consegue acabar esse livro. Se você for uma pessoa que lê mais lento, também não tem problema, porque mesmo assim não é um livro que você passa muitos dias lendo, ó, ele é pequenininho. E a leitura dele é bem gostosa, sabe? Então você acaba ficando curioso para saber o que vai acontecer nas próximas páginas. Eu gostei bastante. E esse foi um dos melhores livros dos que eu li recentemente. Agora eu vou ler aqui para vocês rapidinho essa parte aqui do livro que fala, né, do resumo biográfico dele e das obras que ele fez. Bom, no resumo biográfico tá que em 1820, Joaquim de Macedo nasce em Itaboraí, estado do Rio de Janeiro, a 24 de junho, filho de Severino Macedo Carvalho e Benigna Catarina da Conceição. Nossa, ele tem o mesmo signo que eu, ele é canceriano, gente. Olha isso. Zero novidade um canceriano escrevendo romance, né? Mas enfim, brincadeiras à parte. Em 1843, exerce a função de redator da revista Minerva Brasiliense, até 1845. Ou seja, ele escreveu na revista... Ele começou a escrever na revista, ele tinha 23 anos, porque ele nasceu em 20 e ele começou a trabalhar em 43. Então ele tinha 23 anos quando ele começou a trabalhar como redator dessa revista Minerva Brasiliense. E trabalhou lá até completar os 25 anos. Em 1844, formou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, com a tese Considerações sobre a Nostalgia. Publica seu primeiro romance, A Moreninha. Agora que fica aquela dúvida, né? Será que ele realmente teve essa criatividade para escrever o livro Moreninha? Porque o personagem Augusto é bem parecido com ele, né? Que se você vê, os dois fazem faculdade de medicina, os dois acabam não trabalhando como médico. Vocês estão percebendo essa ligação, assim? E aí, vocês acham que o autor realmente, que o Joaquim Manuel de Macedo, que na verdade, dentro daquela história ali, daquele contexto todo, que ele seria o Augusto ou ele seria o Felipe? Deixem nos comentários. Em 1845, ele tornou-se membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, onde foi mais tarde vice-presidente, primeiro secretário e orador. E publica, né, O Moço Loiro. Em 1849, ele funda, juntamente com Araújo Porto Alegre e Gonçalves Dias, a revista Guanabara, onde publica grande parte de seu poema A Nebulosa. Ingressa na política e é eleito deputado na Assembleia Provincial do Rio de Janeiro e deputado-geral por suas legislaturas, como representante do Partido Liberal. Ele leciona Geografia e História do Brasil no Colégio Pedro II por muitos anos. Amigo da família imperial, é preceptor dos filhos da princesa Isabel. Ele colabora com vários jornais
com vários jornais cariocas, principalmente a Nação, com artigos críticos e políticos. Em 1882, ele falece no Rio de Janeiro, no dia 11 de abril, e ele é o patrono da cadeira número 20 da Academia Brasileira de Letras. Agora tá aqui todas as obras do autor, olha isso, gente, é muita coisa. De romance, ele escreveu A Moreninha, em 1844, O Moço Loiro, em 1845, Os Dois Amores, em 1849, Rosa, 1849, Vicentina, 1853, A Carteira do Meu Tio, em 1855, O Forasteiro, em 1855, Os Romances da Semana, em 1861, O Culto do Dever, 1865, Memórias do Sobrinho do Meu Tio, em 1868, O Rio do Quarto, em 1869, A Luneta Mágica, em 1869, As Vítimas Algozes, em 1869, Nina, 1869, A Namoradeira, em 1870, As Mulheres da Mantilha, em 1871, Um Noivo e Duas Noivas, em 1871, Os Quatro Pontos Cardeais, em 1872, A Misteriosa, 1872, A Baronesa do Amor, 1876. Poesia A Nebulosa, que é uma poesia também que ficou famosa, é de 1857. Aqui a gente vê alguns trabalhos que acabou indo para o teatro. Olha só, O Cego, 1849, Cobé, 1849, O Fantasma Branco, 1856, O Primo da Califórnia, 1858, O Sacrifício de Isaac, de 1859, Luxo e Vaidade, de 1860, A Torre em Concurso, de 1863, Amor e Pátria, 1863, Luz Bela, 1863, O Novo Otelo, 1863, Remissão de Pecados, 1870, Cincinnato Quebra-Louça, 1873, Vingança por Vingança, de 1877, Antônica da Silva, de 1880, Uma Pupila Rica, 1880, Romance da Velha, aqui não está escrito a data, Dois Mineiros da Corte, também sem data, Um Macaco da Vizinha, 1885. Crônicas e Biografias, Um Passeio pela Cidade do Rio de Janeiro, de 1862, Ano Biográfico Brasileiro, 1876, Mulheres Célebres, 1878 e Memórias da Rua do Ouvidor, em 1878. Gente, é muito, muito bom esse livro. Além de vir a história em si, né, de você conseguir ter contato com um clássico, no final ele é bem completo, porque ele vem a biografia do autor e ainda indica outras obras do autor. Então, se você se interessou, se você gostou da leitura, você ainda procura as outras obras dele para poder ler, né, e conhecer mais do trabalho dele. Achei ótimo. Eu super indico esse livro para vocês, espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo e me seguir no canal, porque tem 3 vídeos novos toda semana de resenha de livro e biografia. Se vocês quiserem um livro específico ou biografia de autor, é só deixar aí nos comentários e segue no canal, que vocês vão estar me ajudando bastante para eu ter reconhecimento do trabalho que eu tenho feito. E comenta, né, se vocês estão gostando das resenhas, se os meus vídeos estão ajudando vocês, porque
Eu fico muito feliz de saber que o meu trabalho está sendo reconhecido e está ajudando as pessoas. Bom, é isso, boa leitura e até o próximo vídeo.